versículo de número 1. Até o versículo 4. Lê, Alex. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Laques, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do Aquetudo, do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Verso 4. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Capítulo 37, versículo de número 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Lê de novo. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Repita, diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Se assente. Eu estava essa madrugada preparando algo para conversarmos essa manhã. E eu estava preparando um sermão sobre João Batista. E o sermão até que desenvolveu bem até umas 3h40 da manhã, onde eu decidi orar um pouco. E faltava uma peça do sermão, falta. Sabe quando você sente que a mensagem não está como deveria estar? Falta um quebra-cabeça. Eu orei ao Senhor para que o Senhor me desse esse quebra-cabeça. E o Senhor me trouxe ao coração esse texto enquanto eu orava. Então, eu decido esta manhã obedecer ao Senhor, porque se Deus mudou a mensagem é porque Ele precisa falar com alguém. Eu quero crer nisso. Capítulo de número 36, descrito pelo profeta Isaías. Acho que vale a informação. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou sobre o Messias. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo e profetizou sobre Cristo como se Cristo viesse para o seu tempo. Isaías também é considerado, dentro da Bíblia Sagrada, o maior profeta veterotestamentário. Quando eu digo maior profeta, não é o tanto de profecias, mas o tamanho do livro. O livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. Estudiosos sérios e teólogos comungam, todos da mesma ideia, que há uma semelhança entre o livro de Isaías e a Bíblia que comportamos em nossas mãos. Observações. O livro de Isaías contém 66 capítulos, como a nossa Bíblia também contém 66 livros. O livro de Isaías é dividido em duas partes, do capítulo de número 1 ao capítulo 39. Deus orientando Israel e corrigindo Israel concernente ao seu pecado. E o capítulo de número 40 se inicia com a temática: o Senhor vem. Uma observação também: a nossa Bíblia Sagrada contém 39 livros no Antigo Testamento e o Novo Testamento 27, tendo também a mesma divisão conforme o livro do profeta Isaías. Os irmãos bem sabem, se não sabem, descobrem agora. A Bíblia tem 40 autores e 31 dos 40 autores escreveram os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. O capítulo de número
36, descrito por Isaías, eu não vou dar muita ênfase informativa concernente a esse texto, porque daqui 3 quarta-feiras, se não me falha a memória, ou 3 terça-feiras, se não me falha a memória, eu vou pregar sobre Ezequias no culto da palavra, que nós estamos falando sobre o reino de Israel. O reino de Judá, na verdade. Uma observação, a Bíblia diz que Isaías, ele profetizou pelo menos em 3 reinados. E esse reinado que Isaías é o profeta e o próprio registra, esse texto que nós encontramos em Isaías capítulo de número 36, encontramos também no livro dos reis e no livro das crônicas. Há uma completude diante desses 3 livros, trazendo essa mesma informação. A Bíblia diz que Judá está em posse do seu 13º rei de Israel. O nome dele é Ezequias. Qual é o nome dele? Ezequias foi um rei extraordinário para Judá. A Bíblia diz que ele é filho de um rei por nome de Acás. E Acás era perverso. Acás, ele tentou controlar o próprio tempo. Acás, ele se rebelou contra o próprio Deus. Acás, ele virou as costas para o Deus de Israel. Acás, ele fez aliança com os inimigos. Ele enfraqueceu Judá, ele fortaleceu o adversário e ele conseguiu desarmar todo o reinado de Israel. 2 observações a serem feitas ainda dentro desse campo introdutório. Acás, ele pediu para que todo o exército de Israel fosse totalmente desarmado. Aliás, Acás estava tentando fazer uma aliança com a Síria. Isso aqui é um pouco bizarro, porque ele vai tentar fazer uma aliança com a Síria, que é um exército pagão. E na tentativa de fazer aliança com a Síria, o rei da Síria pede para que ele possa desarmar todo o seu exército, para mostrar que não queria guerra. E assim ele fez. Percebe-se que a estratégia do inimigo sempre foi a mesma, e ele não atualizou concernente a isso. Ele primeiro desarma, depois ataca. O diabo primeiro tira nossas armas e depois nos ataca. Ele primeiro enfraquece e depois nos ataca. Ele primeiro tira a vontade e depois nos ataca. Ele primeiro nos rouba o prazer e depois nos ataca. Essa é a estratégia do rei da Síria. E a Bíblia diz que Acás caiu nessa estratégia. E a Bíblia diz que após Acás tirar toda espada, todo escudo e toda arma do povo de Israel, a Bíblia também diz que houve um massacre em Judá. Mas pense em um massacre. A Bíblia diz que resta o filho de Acás, e o nome dele é Ezequias. O livro das crônicas, quando trata acerca da história de Ezequias, diz que Ezequias decidiu andar nos caminhos do Senhor, conforme o seu pai Davi. Denota que Ezequias decidiu não caminhar pelo mesmo caminho que Acás, mas decidiu caminhar pelo caminho de Davi. O que Ezequias está dizendo é: eu não posso ser refém da minha história, eu preciso ser protagonista dela. Não é porque ninguém da minha família deu certo que eu não vou dar certo. Não é porque ninguém da minha família casou certo que eu também vou casar errado. Não é porque nenhum casamento deu certo que o meu casamento vai dar errado. Não é porque ninguém foi sustentado que eu também não vou ser sustentado. O Senhor está levantando Ezequias, e Ezequias decidiu não andar pelo caminho errado, mas caminhar pelo caminho certo. Provoque quem está perto de você e diga para ela: você, fraco, diga: você não é responsável pela família que você veio, mas você é responsável pela família que Deus vai formar através de você. Eu não posso carregar as consequências dos erros dos meus pais, da minha mãe, porque se eu ficar tentando corrigir a história que se passou antes da minha, eu não vou conseguir viver a história que Deus estabeleceu para a minha vida. A Bíblia diz que Ezequias, ele se levanta, mas ele se levanta confiando no Senhor. Tudo aquilo que o seu pai Acás fez, Ezequias veio fazendo o contrário. A Bíblia diz que Acás desarmou totalmente o exército de Israel. Acás veio e armou
Ezequias veio e armou todo mundo de novo. A Bíblia diz que Acaz tirou as ferramentas, as armas da mão do povo de Israel. A Bíblia diz que Ezequias veio e armou o exército de Israel novamente, dando harpa aos levitas, dando roupa sacerdotal ao sacerdote. E a Bíblia também nos diz que o nome do Senhor foi glorificado através de Ezequias. Porém, a Bíblia nos mostra que quando Ezequias se tornou rei de Israel, ele fortalece o reino, ele estabelece o poder bélico, ele traz o exército novamente, ele recupera a glória de Deus, e isso agradou muito aos olhos do Senhor. Pois bem, mas enquanto Ezequias está sendo usado por Deus para restaurar Israel, lá na Síria também está se levantando um grande rei. O nome dele é Senaqueribe. Eu queria depois que você fizesse a lição de casa e estudasse um pouco sobre quem é Senaqueribe, ou quem foi Senaqueribe. É uma história extraordinária. Por mais que ele seja pagão, a sua liderança é admirável. Senaqueribe tinha uma qualidade, me pergunte qual. Ele tinha a qualidade de persuasão. Ele fazia com que a sua liderança era uma liderança que fazia com que os seus liderados acreditassem naquilo que ele falava. Quando Ezequias, ou quando Senaqueribe se torna rei da Síria, a Síria acabara de ser destruída. Então o poder bélico da Síria estava totalmente devastado, estava totalmente destruído. Mas Senaqueribe é uma liderança que colocou na cabeça dos seus liderados que eles eram capazes de vencer sem precisar guerrear essa guerra. Olhe para cá, preste bem atenção. Porque Senaqueribe, ele vencia a guerra no poder da pressão. Diga comigo, Senaqueribe vencia a guerra, fraco, diga Senaqueribe vencia a guerra com pressão psicológica. Como assim, pastor? Senaqueribe não ia para a guerra. Senaqueribe mandava mensageiro para a guerra e dizia ao exército que viria guerrear contra a Síria. Vocês já ouviram falar de Senaqueribe? Quem é Senaqueribe? É o Deus da terra. O homem é terrível. Ele massacra os seus inimigos. Toda nação que se levanta contra a Síria nunca mais é restaurada, porque ele destrói por inteiro. Quem ouvia a reputação, o testemunho de Senaqueribe, chegava a acreditar que Senaqueribe era implacável e invencível. Mas verdade é que Senaqueribe nunca venceu uma guerra. Senaqueribe, pastor Lucas, nunca pegou uma espada. Senaqueribe, Tiago, nunca guerreou contra nenhuma nação. Mas a fama dele era de vencedor, mesmo que ele não tivesse vencido. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, porque essa aqui é a estratégia também de Golias. O Golias que se levanta contra Davi, que tem quase 3 metros de altura, ele nunca tinha guerreado contra ninguém, mas todo mundo temia dele por causa do testemunho que chegava na frente dele. Olha o tamanho dele, ele é guerreiro. Não há registrado historicamente uma peleja que Golias tenha vencido. Por mais que a Bíblia relate que ele é vencedor de guerra desde a sua juventude, relato de Saul, isso é testemunho do que ouviu. Mas historicamente não tem registrado nenhuma vitória que Golias tenha vencido contra qualquer outra nação. Mas por 40 dias ele se apresenta diante de Israel gritando: tem homem aí? E todo mundo sente medo dele, porque olhavam para o tamanho, olhavam para a estatura, olhavam para a armadura, olhavam para a espada. E quem olhava humanamente olhava e dizia: é impossível vencer uma guerra contra ele. É pelo mesmo caminho que Senaqueribe entra, o caminho da pressão psicológica, onde Senaqueribe chega, as pessoas baixam a guarda. Mas você tem que entender que quando um rei vence uma batalha contra outro rei, aquele rei que perdeu a batalha se une ao seu vencedor e coloca o teu exército para pelejar ao lado
do rei que lhe venceu. Então o rei que vence uma guerra não tem mais um exército, tem dois. O rei que vence duas guerras não tem dois exércitos, tem três. Um rei que vence três guerras não tem um exército, tem quatro. Conforme ele vai vencendo, o exército vai aumentando. Senaqueribe entra na primeira guerra sem capacidade nenhuma de vencer, mas agora ele une um exército ao seu exército, e assim ele vai fazendo até conquistar toda a terra. Dá para acreditar que o camarada ganhou batalhas sem nunca ter pegado nenhuma espada, somente na pressão psicológica, porque o discurso de Senaqueribe é: você não consegue, você é incapaz, você não dá conta, você não tem capacidade. Se você tentar, você vai se arrebentar. Se você tentar, você vai se quebrar. Se você tentar, você não se levanta mais. Se você tentar, você vai ver, a frustração vai ser tão grande que você nunca mais se levanta. Esse é o discurso de Senaqueribe. E quem ouve isso vai se inferiorizando ao ponto de acreditar que é incapaz de vencê-los. Senaqueribe venceu toda a terra. A Bíblia diz que ele se tornou o Senhor, o Deus da terra. Era assim que ele se apresentava. Certo dia Senaqueribe está na Síria, e a pergunta de Senaqueribe é: porventura existe algum exército que eu ainda não tenha vencido? E alguém diz: tem um. Quem? O reino de Judá. Quem é o rei dessa terra? Ezequias. E olha, eu vou te contar. Estão dizendo que Ezequias está fazendo um excelente trabalho em Israel. Disseram que o reino de Judá está crescendo na mão dele. Faz 14 anos que ele assumiu, e Judá não é o mesmo depois que ele assumiu esse reinado. Aí Senaqueribe diz: eu quero também Judá. Alguém diz: é melhor não. Por quê? Porque eles são fortes. Como assim forte? Qual é o poder bélico deles? O poder bélico deles é pequeno. Quantos soldados tem? Pouco. Mas eles têm um negócio. O quê? Toda batalha que eles entram, eles vencem. Eles não têm capacidade nenhuma de vencer, mas vencem. O resultado para eles é sempre positivo. E qual é o segredo da vitória deles? O Deus deles. E quem é o Deus deles? Invisível. Mas quando eles pisam, esse Deus invisível se manifesta de maneira visível e dá vitória para esse povo. Nós conhecemos a história deles desde quando eles saíram do Egito. Eles passaram pelo deserto, varrendo o deserto inteiro e recebendo vitória para tudo que é lado. Senaqueribe diz: eu quero também Israel. Alguém diz: vamos deixar isso para lá? Eu quero. Então faça assim. Senaqueribe chamou Rabzaque, o seu representante. E Rabzaque é aquele que fala em nome de Senaqueribe. Quando Rabzaque chega em uma nação, Rabzaque diz: eu venho em nome do grande e terrível Senaqueribe. As nações que ouviam isso, doutor Harry, faziam assim: não lutaremos contra ele, sabemos que ele é poderoso e não temos capacidade de vencê-lo. Se curvam diante de Senaqueribe. Nunca viram o rosto de Senaqueribe, não sabem a cor de Senaqueribe, mas se curvavam em Senaqueribe pelo nome que ele conquistou sobre a terra. Então Rabzaque está acostumado a falar o nome de Senaqueribe e causar temor, pavor, ansiedade em todas as nações. A Bíblia diz que eles chegaram no território de Israel, se colocaram no caminho dos trabalhadores. Uma tropa, um exército sai em direção a eles. Sabná, Eliaquim, Joá. Quando chega diante deles, olha um no rosto do outro. Rabzaque grita. Cheguei no texto que nós lemos, no capítulo 36. O grito é esse: digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria. Assim diz o grande rei. Presta atenção.
que Senaqueribe quer ser chamado de grande. E todo mundo que exige ser chamado de grande é porque na verdade é pequeno. Eu vou tentar de novo. Todo mundo que quer ser chamado de grande é porque na verdade no íntimo dele ele se acha pequeno. Porque tem pessoas que são tão pequenas, mas tão pequenas que para se sentir grande já tem que diminuir você. Alguém está aqui? Vou falar de novo. Tem pessoas que são tão pequenas, mas tão pequenas, e elas sabem que são pequenas, que para ela se sentir maior do que você, ela tem que menosprezar o que você faz. Ela tem que desqualificar. Você já viu pessoas que não conseguem ver qualidade em ninguém só nela? Eita, vai dar problema aqui. Tudo que você faz não é bom, mas tudo que ela faz é perfeito. Você sempre esqueceu de alguma coisa que está com ela. Ela é que tem a cereja do bolo, ela que sabe fazer, ela que faz desse jeito. É todo mundo que quando olha para você, menospreza o que você está fazendo, para que ela se sinta melhor e maior do que você. É Senaqueribe. Olha o complexo de inferioridade que ele tem registrado no texto. Ele quer ser chamado de grande. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Aí está todo mundo olhando. E Rabsaque está dizendo: eu venho em nome do rei da Síria. Olharam um para a cara do outro, Heitor. Tá. Vocês já ouviram falar de Senaqueribe? Não. Ele é grande. Nunca ouvi falar, não. Não, ele é terrível. Ele é o Deus da terra. Só conhecemos um Deus. Rabsaque vai viver no sentimento que nunca viveu antes. Grite qual? Ele usa o nome de Senaqueribe e ninguém treme. Ele usa o nome de Senaqueribe e ninguém se ajoelha. Vocês não vão se ajoelhar? O povo de Israel está dizendo: nós aprendemos a se ajoelhar diante de apenas um Senhor. Não vou ajoelhar, não. Mas eu estou falando em nome de Senaqueribe. Nós já entendemos. Está tudo certo. Quando Rabsaque percebeu que a pressão psicológica que funcionava com todo mundo não funcionava contra o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus, ele se apavora. Porque a estratégia do diabo é te desestabilizar emocionalmente. Vou tentar de novo. A vontade do diabo é te deixar desequilibrado emocionalmente, porque desequilibrado emocionalmente você fraqueja. Mas quando a dificuldade vem e você se mantém, quando a pressão vem e você não se abala, causa o sentimento do versículo 4, e eu leio para você agora que vai fazer todo sentido. Alexia, fica de pé, lê o verso 4. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Para. Rabsaque está impressionado. Rabsaque está o quê? Impressionado com o quê, pastor? Com a confiança. Que o reino de Judá tem. Ei, que confiança é essa? Vocês estão confiando em quem? O mundo está pegando fogo e vocês estão pleno? Que confiança é essa? Eu estou batendo de tudo que é lado e você continua de pé. Que confiança é essa? Teve um grito de corte no trabalho e você continua firme. Que confiança é essa? Eu desestabilizei teu casamento e você continua crente. Que confiança é essa? A semana não foi boa e eu jurava que esse domingo você não aparecia a cara na igreja e domingo de manhã você veio adorar. Que confiança é essa? Eu desequilibrei teu casamento, mexi nos teus filhos, mexi nas tuas finanças. Você fez conta, a conta não bateu, percebeu que esse mês gastou mais do que ganhou e mesmo assim está dando glória. Que confiança é? Eu estou liberando uma palavra para alguém. Domingo pela manhã, às 10h38, foi 35 minutos de introdução para liberar a primeira palavra. E assim diz o Senhor: até o teu inimigo ficará impressionado com a confiança
promessa que Deus está colocando hoje dentro do teu coração. Vou liberar. Assim diz o Senhor: o diabo não vai tirar teu sono, a ansiedade não vai destruir você, a depressão não vai encontrar espaço na tua casa, porque quando chegar, a tua confiança estará estabelecida em um Deus que cuida de você. Eis-tekel adarasiocama. Provoca dois e diga: em quem você está depositando a sua confiança? Não, diga para ele aí: em quem você está depositando a sua confiança? Em quem eu confio resultará no tamanho do milagre que vou viver. Em quem eu deposito a minha confiança resultará no meu comportamento diante da situação. Vou de novo. Em quem eu estou confiando resultará no meu comportamento diante da situação. Porque se você confia em você, vai dar ruim. Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Não é maldito é o homem que confia no outro, é maldito o homem que confia na força do teu próprio braço. Então, se você confia no seu intelecto, se você confia na sua capacidade, se você confia na força do teu braço, se você confia na sua teologia, se você confia no seu dom, se você confia no teu talento, se você confia na sua oratória, se você confia na sua didática, se você confia na sua exegese, se você confia no seu poder interpretativo, infelizmente vai dar com a cara na parede. Mas se você confia no Senhor, eu queria que você provocasse dois e dissesse para ele assim: em quem você está confiando? Em quem você está confiando? Senaqueribe está acostumado a fazer pressão psicológica e desestabilizar o povo. Mas a confiança de Israel estava no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Israel não confiava na Síria. Israel não confiava no Egito, como pensava Rabizaque nos versículos à frente. Você vai ver eles dizendo: por acaso você está confiando no Egito? O Egito para nós é como cana seca, nós pisamos sobre eles. Eles não têm efeito, eles não podem te ajudar. Eles não têm capacidade de tirar vocês da mão de Senaqueribe. Mas na verdade esse povo não está abalado, porque a confiança deles está naquilo que o salmista disse no Salmo 125. Fica de pé, Alex. Lê, Alex. Mas deixa eu fazer um fundo musical de confiança. Faz um fundo de confiança. Coloca o dedo nesse teclado. Aumenta esse volume. Lê, Alexia. Lê. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Levanta as tuas mãos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para todos sempre. Se você confia em você, por favor, faz silêncio e abaixa a mão. Mas se você confia no Senhor, levanta a mão, solta o grito de glória e celebra o Senhor por essa palavra. Vontade de profetizar outro texto, não sei se eu profetizo. Salmos 37, verso 5. Leia, Alexia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Lê de novo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Lê. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmos 22, verso 4. Continua. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livrastes. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Salmo 62, verso 8. Aleluia! Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Lê de novo. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 20, verso 7. Para quem pula da cadeira, vai. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós faremos menção do nome do Senhor. Só quem confia no Senhor, levanta a mão, abra a boca e dá um grito de glória e celebra Jesus por essa palavra. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Levante as mãos. Seu nome é Jeová Jireh, irás trazer de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Levante as mãos. Haja o que houver. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. No que vejo, vivo. Alguém tá aqui? Alguém? Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Provoca alguém que está perto de você. Pergunta para ele em quem você está confiando. Não, diga em quem você está confiando. Luta todo mundo tem, prova todo mundo passa, dificuldade todo mundo enfrenta. A pergunta que você precisa fazer essa manhã é: em quem eu estou confiando? Cabor de sere place torementri a séria rai. Dai juíze plevidor eminência. Caude plevandor emácia.
Eu sinto o peso da mensagem que eu estou... Levante a sério. Levante as tuas mãos, eu senti, eu vou profetizar. Isso aqui não é pedagógico, isso aqui é profético. Levante as tuas mãos. Assim diz o Senhor da sua casa. Assim diz o Deus dessa igreja. Eu estou depositando em você agora. Eu estou colocando nas suas mãos, fecha, uma porção de confiança tão poderosa, mas tão poderosa, que o teu inimigo ficará surpreendido com a resposta que você dará a ele, porque o diabo está esperando você sair desse culto, levantar a bandeira branca e mostrar que você se rendeu, mas na verdade você vai sair daqui armado até os dentes, marchando com autoridade e dizendo para o inimigo: eu cheguei aqui confiando em mim, mas saí daqui confiando na mão do meu... Alguém está aqui? Alguém está aqui? Deixa eu ver. Uribicandarácia. Tira essa cara de quem já perdeu. Tira essa cara de quem morreu e não foi enterrado. Enquanto tiver oxigênio nos teus pulmões, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história. Eu sinto o peso da mensagem. Abre a sura e Miguel. Eles estão esperando Ezequias esmorecer, mas ninguém esmorece, porque a confiança está no Senhor. Aí a Bíblia diz que Senaqueribe, ele tinha um exército de 185 mil homens. Homens prontos para matar, um poder bélico terrível. Quando Rabsaque volta e diz a Senaqueribe: não funcionou não. Como? Não deu certo não. Como assim não deu certo? Eles não tremeram, não desviaram, não desistiram, não pararam de congregar, não pararam de glorificar a Deus. Mesmo desanimado, estava lá. Eles podiam estar com medo. Vai, às vezes até estava com medo, mas não demonstrou não. Estava de pé, inabalável, de mão levantada, 10 horas da manhã, dizendo glória a Deus dentro do templo. Eu não sei não. Eu acho que a pressão da semana fez efeito contrário. De vez eles se renderem, eles decidiram: eu vou intensificar a adoração. Eu vou intensificar a adoração. Olha aqui. Aí Rabsaque manda escrever uma carta para Ezequias. Uma carta para... Olha para mim. Uma carta para... E a Bíblia diz que ele levou a carta para Ezequias. Ô, gente, quando Ezequias pegou a carta, Ezequias esqueceu de uma coisa que Senaqueribe não sabia. Pergunte o quê? Deus é um Deus que se comunica por cartas. O problema é que Senaqueribe está mandando uma carta sem saber que Deus também tem uma carta. Eu fui pregar numa campanha esses dias atrás, semanas atrás. O tema da campanha era uma carta para Deus. Campanha. E eu preguei sobre uma carta de Deus para nós. Porque às vezes nós temos uma carta para Deus, a gente esquece que Deus também tem uma carta para nós. Falar de novo isso aqui. Senaqueribe está tentando ameaçar através de carta, mas é um Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que se comunica através de cartas. Porque Senaqueribe está achando que escrever é coisa moderna, mas nos primórdios do tempo Deus já escrevia. Lembra em Êxodo 20? Deus disse para Moisés: Moisés, sobe o monte. Por quê? Porque eu quero escrever. A Bíblia diz que Moisés levantou a pedra. E Deus não usou caneta não. Deus escreveu, foi com a mão. Ai meu Deus do céu. Deus talhou na pedra. Os rabinos chamam os mandamentos de uma carta de Deus aos homens. Deus está dando uma carta ao povo
do que o povo tem que fazer, do que o povo precisa fazer. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que se comunica através de cartas. Senaqueribe tinha uma carta para Deus, mas o que Senaqueribe não sabia é que Deus tinha uma carta para ele. Senaqueribe está enviando uma carta para Ezequias, sem saber que o Deus de Ezequias foi quem criou a escrita. E tem um negócio, quando Deus quer escrever, Ele escreve. E Ele não precisa de caderno, de folha, de caneta, de pena, de lápis, Ele escreve. A Bíblia diz no tempo de Daniel, que um rei por nome de Belsazar, desinformado, pegou os vasos de ouro e decidiu fazer uma festa de orgia. Quando ele estava festejando, Deus foi para a festa. E Deus foi escrever uma carta para eles. Mas Deus não escreveu uma carta no papel e mandou um carteiro entregar. Deus escreveu foi uma carta na parede. A mão de Deus na parede escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar viu aquilo e disse: alguém interpreta? Não tem como interpretar, ninguém sabe. O que está escrito ali? Ninguém conhece essa escrita. Porque para entender a escrita de Deus tem que ser espiritual. Porque Deus escreve, o que Deus escreve é espiritual. E tem que ser espiritual para entender o que Deus escreve. Tentaram entender a escrita, mas ninguém conseguiu. Chamaram os macumbeiros, não deu certo. Chamaram os feiticeiros, não deu certo. Chamaram os astrólogos, não deu certo. Quando está todo mundo dizendo, não dá para entender o que está escrito, a mãe de Belsazar disse: meu filho, tem um profeta ainda aí na Babilônia, do tempo que teu pai trouxe os cativos lá de Judá. Qual é o nome dele? Daniel. Mas ele não é mais menino, como chegou aqui, ele já é velho. Mas ele entende desses mistérios. Porque tem que ser espiritual para entender dos mistérios. Eu vou falar de novo. Tem que ser espiritual para entender dos mistérios. Eu vou falar até alguém pegar. Tem que ser espiritual para entender dos mistérios. É por isso que de vez em quando Deus dá uma sacudida na igreja. E quem não está acostumado olha e diz: nossa, para que isso? Isso é histeria. Não precisa de tudo isso. Nossa, eu não entendo esses mistérios porque você ainda é carnal. E quem é cru só entende coisa carnal. Mas quem é do Espírito entende as coisas espirituais. É por isso que não tem gente que não entende o que está acontecendo aqui agora. Porque esse culto está mudando a forma de um culto comum para um culto profético. E Deus está dizendo: eu tenho carta para entregar essa manhã. Daniel chegou. Quando Daniel entrou na sala, alguém perguntou: tu é o mesmo Daniel? Ele disse: eu sou o mesmo. A carcaça mudou, os cabelos caiu metade, a outra ficou branca, mas a essência continua a mesma. Quando Daniel entrou na sala, prega comigo. Quando Daniel entrou na sala, Tiago olhou para a parede e disse: essa letra aí eu conheço. Essa carta aí eu sei quem escreveu. Isso aí foi a mão de Deus que escreveu. A mão misteriosa eu já sei de quem é do meu Senhor. E sabe o que está escrito? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e em falha foi encontrado. O teu juízo foi pesado e você vai perder metade do teu reino. Porque a carta que Deus está escrevendo na parede é uma carta de justiça. Porque Deus é um Deus que se comunica através de cartas. Cartas vêm para anunciar novo tempo, novo ciclo, novo ambiente. A carta está marcada com vida ou com morte. Você lembra que Neemias, se não tiver aqui, eu taco esse sapato aí embaixo, hein? Você lembra que Neemias, quando pediu a Artaxerxes, e Artaxerxes disse: pode reconstruir os muros. Neemias disse: dá não. Não, mas eu estou te liberando. Não quero liberação, eu quero cartas. Por quê? Porque quando alguém vier no meio do caminho e tentar me barrar, eu mostro a carta. E a carta que o rei me dá libera acesso para entrar onde eu jamais poderia entrar sem a carta. Deixa eu levanta a mão e deixa eu liberar. O Senhor está liberando cartas de acesso essa manhã. Eu vou de novo. O Senhor está liberando cartas de acesso essa manhã.
Provoca dois e diga assim: você precisa entender o poder que tem uma carta. É porque falar sobre carta hoje, gente, a geração nova não entende. A geração nova entende hoje de e-mail. Mas nós é da geração do fax. Carta, olha para cá. A maior esperança de uma mulher, pastor Fábio, que tinha um homem na guerra, era esperar receber uma carta. Porque receber uma carta de alguém que estava na guerra era um anúncio de que essa pessoa estava viva. Não tinha WhatsApp, não tinha vídeo. Ó, tá tudo bem aqui, viu? Ó, explodi 10, mas eu tô aqui. Carta. Carta. Carta vem para anunciar. Carta vem para descrever vida ou morte. Deixa eu te contar um negócio. Eu estou pregando aqui com juristas. Inclusive o Dr. Harry cuida da parte da igreja da advocacia, também da minha parte. Esse dia eu estava conversando com o Dr. Harry, ele disse assim para mim: pastor, passa lá no escritório que o senhor tem que assinar um negócio. E eu disse assim para ele: manda pelo zap. Ele disse: não, pastor, não pode ser pelo zap não, tem que ir. Porque essas coisas desse tipo, desse nível de importância, tem que escrever no papel. Eu percebi que a tecnologia evoluiu, mas quando o assunto é sério, o procurador vem trazer a carta em casa. Estou sendo, doutor? É o papel, é o registro. E Deus é um Deus que gosta tanto desse negócio de carta. Se ninguém pegar, Tiago, pega comigo, que o Novo Testamento começa falando sobre cartas. E o Novo Testamento começa falando sobre um carteiro. Esse carteiro, ele era assassino de cristão. E o texto mostra ele saindo de Jerusalém, atravessando o deserto para Damasco, para buscar cartas que lhe dava acesso à casa dos cristãos. Não era uma carta, Heitor, era cartas, porque cada carta tinha um nome, e cada carta que tinha um nome era um acesso para os fariseus entrar na casa e matar aquele que se dizia ser cristão. Mas enquanto o carteiro estava em cima do cavalo, com a bolsa cheia de carta, cavalgando para Jerusalém, no meio do caminho, entrou o caminho, e o caminho se revelou no meio do caminho, através de uma luz, e o carteiro viu um clarão, ficou cego, caiu do cavalo, e quando ele está no chão, ele percebe que ele não consegue mais ver. Quando ele caiu, sabe o que caiu também? As cartas. Quando ele caiu, as cartas caíram. E como ele estava cego, não deu para pegar as cartas. E ele perguntou. Alguém disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo estava cego. Paulo estava? Fala comigo, Paulo estava? Sabe o que tinha dentro das bolsas de Paulo? Cartas de morte. E como ele caiu cego, quando ele levantou, ele não conseguia ver, então não deu para pegar as cartas que caíram. Então as cartas ficou no chão e Paulo levantou, cego. Eu imagino Paulo olhando e dizendo assim: Senhor, e as cartas? Jesus disse para ele: fica tranquilo que eu vou te dar 13.
Fica tranquilo que eu tenho cartas novas. Eu vou tirar a carta de morte, vou colocar a carta. Alguém está comigo aqui? Levanta as tuas mãos que eu estou liberando palavra profética. Assim diz o Senhor. Hoje, nessa manhã, Deus está mudando as cartas. Eu vou de novo. Nessa manhã, Deus está mudando as cartas. Carta de morte, carta de divórcio, carta de queda, carta de destruição, carta de morte, carta de enfermidade. Assim diz o Senhor. Enquanto você me adora, eu mudo as cartas. Um Deus que se comunica através de cartas é um Deus que vai arrebatar João, vai subir com ele e vai dizer para João: João, escreve. Escreve o quê? 7 cartas. Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Manda cá. Levanta a mão direita aos céus. Me ajuda a pregar. Pega esse dedo aqui. Aponta para alguém. E diga: nessa manhã Deus está trocando as cartas. É Baracia. Ela mandar a Súria. É entre o Ford e a Sé. Ezequias recebeu uma carta. Ezequias recebeu uma? Fala comigo, eu termino. Ezequias recebeu uma? A carta estava escrito que Ezequias não deveria confiar em Deus. Na carta estava escrito que Ezequias não deveria depositar a sua confiança totalmente em Deus. Na carta estava escrito: ninguém escapou de nós. 3 coisas a carta dizia para você que está anotando. Primeiro, não confie no teu Deus. Segunda coisa que a carta dizia: ninguém escapou de nós. Terceira coisa que a carta dizia: vocês serão destruídos. Quando Ezequias recebeu a carta, Senaqueribe estava tentando algo que ele estava quase conseguindo. Pergunte o quê? O inimigo sempre tenta atingir primeiro a fé e depois atingir a vida. Eu vou de novo. O inimigo tenta primeiro atingir a fé para depois atingir sua vida. Porque quando você deixa de crer, você deixa de confiar. E quando você deixa de confiar, você não tem força para prosseguir. Ezequias leu a carta, releu a carta, leu de novo. E o capítulo de número 37, versículo de número 14. E eu começo a finalizar e fechar a mensagem que eu vim pregar para vocês essa manhã. Ezequias recebeu a carta em mãos. Quando ele leu, Ezequias subiu à casa e estendeu a carta diante do Senhor. Sabe o que estava escrito na carta? Grita: o quê? Desce aqui e venha pelejar. Ezequias pegou a carta e subiu. Eu vou tentar de novo. Na carta, Senaqueribe dizia: desce aqui. Ezequias pegou a carta e subiu. Porque se o inimigo está me chamando para descer, eu vou subir. Eu não posso andar conforme a expectativa do meu inimigo. Se meu inimigo me quer parado, eu vou andar. Se o inimigo pergunta, você me responde. O inimigo te quer no templo ou te quer em casa? Fala comigo. O inimigo te quer no templo ou te quer em casa? Então toda vez que você fica em casa, você está obedecendo o que o inimigo deseja para você. Senaqueribe está dizendo: desce. O inimigo te quer servindo ou parado? Deus te quer servindo ou parado? Hã?
que está parado? O inimigo te quer caído de pé. O inimigo te quer caído de pé. Deus te quer de pé ou caído? Por que está caído? Deus te quer forte ou fraco? O inimigo te quer forte ou fraco? Por que você está forte? Por que você está fraco? Eu pergunto, você responde. Deus quer que você desista? Fala comigo. Deus quer que você desista? Por que você quer desistir? Quem é o Senhor da nossa vida? Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Senaqueribe disse: desce. Ezequiel disse: eu vou subir. Eu não vou descer o nível, eu vou subir. Se eu tenho força para descer, eu tenho força para subir também, eu vou subir. Provoca dois e diga assim: você não tem que descer, você tem que subir. Sabe com que Deus nos compara? Pergunte o quê? Águia. E sabe qual é o alimento preferido da águia? Serpente. A águia, a quilômetro de distância, ela vê a serpente no chão e desce em um voo de mais de 200 km por hora. Ela mira a cabeça, pega a serpente e sobe. Quando chega lá em cima, ela solta. A serpente cai. Ela pega de novo e sobe. O dia que a águia tenta vencer a serpente no chão, a serpente dá o bote nela e o mata sufocada. Porque a guerra que eu tento vencer embaixo, eu perco. Porque o meu campo de guerrear não é embaixo. Provoca alguém e diga: eu não vou descer o nível. Não, diga para alguém: eu não vou descer o nível. Ei. Sabe por que tem gente querendo que você desça o nível, quer que você se rebaixe? Porque no nível que você está, ela não consegue te atingir. Então ela quer que você desça. Mas assim diz o Senhor: não é amanhã de descer, é amanhã de subir. Subir. Sabe qual é o segundo inimigo da águia? Grita qual? Urubu. Segura. Você sabia que o urubu é inimigo da águia? E ele consegue matar a águia? Se você não sabia disso, pesquisa depois. Porque o urubu não consegue voar alto. Só quem voa alto por cima das nuvens até na tempestade é a águia. Sabe o que o urubu faz? Ele sobe em cima da águia. E como a águia não consegue virar, ele fica em cima da águia, picando a cabeça da águia até enlouquecer. Porque o urubu é o tipo de animal que para ele viver alguém tem que morrer. Ih, vai dar problema isso aqui. O urubu se alimenta da morte de alguém. Cuidado com os amigos urubu. Tem uns crentes urubu aí. Só fica bem se alguém estiver morto. Eu falei que Jeová ia pegar. Calma, vaza. A águia, quando o urubu está em cima dela, sabe o que ela faz? Ela sobe, 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 até que ele fique sem oxigênio e caia. E ela continua subindo, subindo. Para você que nunca andou de avião e vai andar ainda, quem vai ganhar o sorteio para Porto? Tá, olha aqui. Você vai descobrir uma coisa quando você anda de avião. Às vezes aqui embaixo está chovendo e o avião começa a subir. E depois que ele passa das nuvens, aqui em cima está sempre sol. Pode estar neblina, chuva e o tempo fechado aqui embaixo. Lá em cima está sempre sol. Sempre sol. Porque o avião anda por cima, voa por cima das tempestades, das nuvens. Às vezes você está no cenário de tempestade.
vivendo uma turbulência. E Deus está dizendo para você, o diabo está colocando medo em você, dizendo: desce, desce. E Deus está dizendo: sobe. Você consegue voar acima dessa tempestade? Alguém está aqui? Você consegue voar acima dessa diversidade? Quem está comigo? Você vai, levanta a mão, vou liberar. Eu senti o peso da mensagem aqui queimando a minha alma. Assim diz o Senhor: você não vai descer, você vai subir. O grito de Ezequias, e eu terminei. O grito de Ezequias a Deus é esse. Quando Ezequias leu a carta, ele percebeu uma coisa. Diga, o quê? A carta não era para ele. A carta não desafiava Ezequias. A carta desafiava o Deus de Ezequias. A carta, Rabsaque, Senaqueribe, não estava direcionado a Ezequias, mas o Deus de Ezequias. Quando Ezequias leu a carta, Ezequias disse: ué, essa carta não é para mim não. Essa carta aqui é para Deus. Chegou no meu endereço, mas não é minha. Entregou para o servente e disse: leva para o profeta. E pergunta ao profeta se Deus viu o que Ezequias, o que Senaqueribe disse sobre ele. O profeta pegou a carta, foi lá na casa do profeta Isaías. Quando chegou na casa do profeta Isaías, bateu no portão. Isaías! O mensageiro está esperando Isaías sair, dizendo: opa, tudo bem, Pai do Senhor? Está vindo de onde? Quem te mandou aqui? Mas quando Isaías saiu dizendo: assim diz o Senhor, eu vi o que Senaqueribe falou sobre mim. E avisa Ezequias para tranquilizar o coração, porque essa guerra é minha e eu vou guerrear. Deixa eu terminar essa mensagem, Rony. Sobe um pouco esse fundo comigo, igual vocês estavam. Ô Lucas, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Quantos anjos? Fala comigo. Deus mandou quantos anjos? Um anjo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e matou 185 mil homens de uma vez. Pensa num tapa. Pensa no tapa no meio dos ouvidos, como dizia minha mãe. Pensa num tabefe. Deus desceu com um anjo e matou 185 mil homens de uma vez. O anjo não teve paciência para matar um de cada vez. Para economizar trabalho, ele deu uma pancada e matou todo mundo de uma vez. Quantos anjos? Fala comigo! Quantos anjos? Um anjo matou 185 mil homens de uma vez. Esse é o Deus que peleja por você. Você está com medo do quê? Não é ele. O presbítero José, não foi Deus, foi um anjo. Se você não pegar, eu vou tirar o sapato, eu vou tacar aí. Olha aqui. Um anjo matou 185 mil homens de uma vez. Porque quando Deus quer resolver uma guerra, Ele manda um anjo. Quando Deus quer resolver um problema, Ele manda um anjo. Deixa eu falar para ver se você pula da cadeira. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Eu vou falar de novo, eu pegaria de pé. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Pastor, eu ainda não peguei. O diabo pode até se levantar contra a tua casa, mas em volta da tua casa, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles. Posso ler um texto? Posso ler um texto ou não? Para resolver a guerra, Deus mandou quantos anjos? Um anjo. Agora abre a Bíblia, Mateus. Abre a Bíblia, Mateus, abre. Mateus 4. Mateuzinho, Alexia, 4.
Jesus está sendo tentado no deserto. 3 propostas recusadas. Olha o versículo 11. 11. Lê, Alexia. Com isto, o diabo deixou Jesus. O diabo o quê? Deixou Fala Jesus. comigo, o diabo o quê? Deixou Jesus. E aí? E eis que vieram anjos e o serviram. Jesus resiste, o diabo sai. Porque a regra é essa. Se eu resistir, o diabo sai. Se eu sair, o diabo fica. Então se eu resistir, quem sai é ele. Se eu resistir, o diabo sai. Jesus resistiu e o diabo? E quem chegou? Não foi o anjo. Espera aí. Então para guerrear contra o inimigo, Deus mandou um anjo. Mas para servir não é o anjo. Sabe o que Deus está dizendo? Para a sua guerra eu tenho um anjo, mas para a tua bênção, olha alguém de pé lá, oh, para a tua vitória, um anjo não, para a tua vitória, os... Quando a Bíblia fala dos anjos aqui, no plural e não no singular, aqui está falando sobre uma legião de anjos, que é aproximadamente 6.000 anjos, para servir tua casa. Eu vou liberar, para servir, não, levanta a mão, eu senti o peso da revelação. Assim diz o Senhor: o diabo te atacou essa semana, o diabo te atacou semana passada, o diabo te atacou semana retrasada. Você está vivendo guerras intensas, você está percebendo que a luta está intensificando, que o diabo está mexendo no teu emocional, que o diabo está roubando a tua força, que o diabo está tentando tirar a tua paz, que o diabo está mexendo com o teu sono, está tentando mexer com a tua alimentação. Mas assim diz o Senhor: para esse demônio eu já mandei um anjo para paralisar ele. Mas para a tua vitória, que eu libero nessa manhã de domingo, os anjos já saíram do céu com a incumbência de encontrar a sua vida e colocar nas tuas mãos uma porção de vitória. Se é para você que eu estou pregando isso, dá um grito de glória a Deus e celebra Jesus por essa palavra. Se coloque sobre os pés, eu terminei. Tenho 8 minutos. Que coisa boa. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Qual é o Senaqueribe que está tirando o teu sono? Bem sabemos que Senaqueribe é a personificação de Satanás. Qual é o Senaqueribe espiritual que está te preocupando? Qual é esse Senaqueribe? Fecha os olhos. Qual é esse Senaqueribe que... Ô pastor, Senaqueribe essa semana me cercou, viu? Cercou minha alma, cercou meu coração. Eu me senti de mãos atadas. Eu me senti totalmente vulnerável, pastor. Parecia que eu não tinha força. Sabe quando você sabe o que tem que fazer, mas não consegue? Foi assim que eu me senti. Deus está dizendo para alguém que está aqui: a guerra que você não consegue vencer, eu disponibilizo o meu anjo. Nós não adoramos a anjos, mas adoramos o Deus que dá ordem aos anjos. Eu vou falar de novo: nós não adoramos a anjos, mas nós adoramos ao Deus que dá ordem aos anjos. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço de Deus, e quando Deus manda, os anjos obedecem. Oh Espírito de Deus. Mas o que Deus está trazendo para a sua vida essa semana, eu estou profetizando, será tão poderoso que apenas um anjo não será capaz de carregar. Se eu tivesse aí, eu tinha pegado essa palavra. O que Deus está trazendo para você essa semana, um anjo só não é capaz de carregar. Ai, Johaiminácia. Espírito
Espírito Santo de Deus. O inimigo tenta lá. Fecha os teus olhos. Pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Levante as tuas mãos. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Só quem crê. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, leva só contigo. Olha a resposta aí, ó. Eu já Já tem. um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Só quem crê que haverá. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pai, essa é a tua igreja. Nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor amado, por essa manhã. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está em ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam no cartão, outros confiam no convênio, outros confiam no dinheiro, outros confiam no ouro, outros confiam na prata, outros confiam no político. Nós confiamos exclusivamente no Senhor. Se o Senhor não guardar a nossa vida, não estamos guardados. Se o Senhor não nos proteger, não estamos protegidos. Se o Senhor não cuidar de nós, podemos ter centenas, milhares de segurança, ainda assim não estaremos guardados pelas tuas mãos. Senhor amado, a nossa confiança está em ti. Nenhuma pressão psicológica terá efeito contra a nossa mente e contra o nosso coração. Pai, nós queremos que o Senhor hoje leu a nossa carta. E eu sei também, Senhor, que o Senhor mudou as nossas cartas. As cartas que chegamos aqui não serão as mesmas cartas que voltaremos para nossa casa. As cartas foram mudadas, as cartas foram trocadas, e haverá um novo tempo sobre a vida do teu povo, como autoridade espiritual, pela unção que me é delegada, como pastor e autoridade desta igreja. Eu libero os teus filhos debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Não vamos descer, não vamos retroceder,
não vamos ouvir a voz do inimigo, não vamos obedecer ao que o inimigo quer para nós. Nós saímos daqui desse culto, nós decidimos obedecer a tua voz e estarmos exatamente onde o Senhor deseja que nós estejamos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém. Mais uma vez, Deus já tem? Deus já tem um caminho aberto pelas águas.